Oremos a Deus, que Cristo graças a nós fiéis, pois o Espírito Santo, fazer que apreciemos diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e fazemos sempre suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Maria abençoe a nossa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, nós estamos, nessa semana, a gente está refletindo sobre a libertação na Bíblia, segundo esse texto do Padre Caetano, Nova Jerusalém, não é? Como eu disse ao início, é um texto que ele passou 8 anos escrevendo e que é uma reflexão sobre a libertação na Bíblia e uma crítica à teologia da libertação. É um texto que a gente usa no 4º ano de teologia aqui na Faculdade Católica de Fortaleza. Nós já fizemos então a reflexão olhando para o Antigo Testamento e hoje nós vamos dar uma entrada dentro do Novo Testamento olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Antes de entrar no assunto, eu queria apresentar alguns textos para vocês. Por exemplo, o Padre Caetano também, além desses livros que ele escreveu, eu disse que ele escreveu o número 1 sobre o Reino de Deus, a libertação, e o número 2, que é sobre o tema da eclesiologia. Esse texto a gente não vai ver. Ele seria um outro momento de se dar uma olhada. Mas o Padre Caetano ele passou um longo tempo escrevendo essas revistas que ele chama Revista Bíblica Brasileira. Essa Revista Bíblica Brasileira era editada aqui em Fortaleza pela editora Nova Jerusalém, e ele escrevia sempre um ano artigos sobre um ano sobre o Novo Testamento, outro ano sobre o Antigo Testamento. E tem o número dessas revistas, número 5, que é uma revista de 1988, que eu vou utilizar para completar essa reflexão que a gente precisa para poder entrar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos somar, além desse texto que nós solicitamos para vocês adquirirem, esse outro texto que infelizmente não está acessível. Também sobre esse primeiro texto aqui, na parte que se fala da pessoa de Jesus Cristo, nós não temos condições de apresentar aqui em 4 ou 2 dias o que se fala do texto sobre a pessoa de Nosso Senhor. Então vocês depois vão fazer a gentileza de chegar em casa, ler as indicações que ele faz sobre a missão do Senhor e depois faz um contraste também sobre aquilo que eu falo sobre o processo. Também algumas coisas que eu falo do processo, nem tudo está aqui. Tem coisas que a gente pega na base do texto dele e vai fazendo outras reflexões. Então nós vamos, caminhando para o processo de Jesus Cristo para chegar dentro da palavra do Padre Caetano sobre a questão. Mas hoje nós vamos entrar também, para poder ver esse problema, no tema do Jesus histórico. E existem diversos textos, que falam desse Jesus histórico. Primeiro eu vou apresentar uns livros para vocês, depois a gente entra também para esclarecer algumas questões. Eu trouxe aqui 3 textos que falam do Jesus histórico, que apresenta a vida de Nosso Senhor numa perspectiva mais histórica, de pesquisa da vida do Senhor no tempo da Palestina, procurando descer cada vez mais ao personagem. Temos aqui um texto de Schneebeck, temos um outro texto para vocês verem como tem muito manual sobre isso, do Pagola, que é uma tentativa, aproximação histórica da pessoa do Senhor sem uma tentativa de ver os dados históricos realmente e ver o que foi que o Senhor fez. Nós temos um outro texto aqui, que é do Gertais, Colette Merckx, que fala sobre também, tem várias indicações. É claro que esses textos são textos, tem um ou outro que são textos que a gente lê, que as pessoas leem assim como uma novelinha, como esse texto do Pagola. Mas esse texto do Gertais não é necessariamente um texto assim que a gente lê de cabo a rabo, é um texto mais de pesquisa. Se houver oportunidade, eu quero ver dentro do texto com vocês a parte dos milagres que fala dentro desse manual aqui do Jesus histórico do Gertais. Inclusive está aqui, para a gente sentir um pouco como é que eles apresentam a figura do Jesus histórico. Esses temas que foram um desenvolvimento teológico vindo da igreja evangélica,
depois passando para os estudiosos católicos, houve várias tentativas de leituras. Inclusive eu falei para vocês que o Padre Caetano estudou no Bíblico. O Bíblico foi uma tentativa de resposta às teses evangélicas protestantes que eram apresentados dentro da abordagem histórica do Senhor. E nós temos dois textos maravilhosos que foram escritos pelo Papa Bento XVI, já no seu pontificado. Ele tem um texto sobre Jesus de Nazaré, é a parte da missão, e nós temos um outro de Jerusalém, a ressurreição. Esses dois textos do Papa, eles são muito importantes, porque eles fazem uma abordagem da missão do Senhor dentro de algumas indicações que nós vamos fazer aqui. E o Papa realmente, que nós sabemos que ele é uma figura que é um grande teólogo, era um professor da Universidade de Tübingen lá na Alemanha. Ele tinha interesse em desenvolver o pensamento dele teológico, deixar para a liderança para a igreja, disse que não foi possível fazer isso, e ele já teve a coragem de fazer esses dois textos para nós que são interessantíssimos. Um é datado de Schwettikiano, esse aqui foi lançado em 2007, não é? Talvez uns 2 anos depois do pontificado dele. E esse outro aqui já foi no ano passado, 2011. É interessante que o Papa, quando ele faz esse texto, ele levanta as pesquisas que são feitas científicas em torno da pessoa do Senhor e dá respostas católicas aos problemas, de uma forma muito magistral. E ele tem a humildade também de dizer que esses textos deles não são magistério, como que tenha que ser uma coisa fechada com um tema resolvido. Ele apresenta as respostas às reflexões dele, mas dizendo que está aberto para as pesquisas posteriores. Ele não está fechando questão sobre esse assunto nesses dois trabalhos dele. Também eu trouxe aqui para vocês verem um texto que é chamado, eu já acho que eu indiquei os textos que a gente fez aqui, não foi, Mel? Vocês que me falaram dos evangelhos da outra vez, eu apresentei esse texto. Nós temos aqui uma chamada sinopse dos 4 evangelhos. Na verdade, sinopse é você colocar os textos dos evangelhos um ao lado do outro. Gabriel, uma página para que vocês possam sentir. Tá? Então, essa sinopse quer dizer sim, com um olhar, você abarcar a estrutura toda dos evangelhos de uma só vez. Então, eles pegam, tá, dessa sinopse, aquelas mesmas histórias que você tem no Evangelho de Mateus, ele coloca a mesma história que tem no Evangelho de Marcos, a mesma história que tem no Evangelho de Lucas. E se por acaso tiver, a mesma história que tiver no texto de São João. É uma forma para a gente poder abordar aquela mesma história com um olhar só. É claro que as sinopses primeiras, a gente vai ver aqui, foram feitas só com os 3 primeiros evangelhos, e hoje em dia já se faz sinopse, como nós estamos aqui, com os 4 evangelhos. O que é que nós vamos querer ver hoje? Eu quero apresentar para vocês um problema que é debatido muito hoje e que está à tona aí nas comunidades, certo? Inclusive, quando a gente vai ler a Bíblia de Jerusalém, a introdução aos evangelhos, eles falam muito sobre a fonte, como é que os evangelhos foram escritos. Porque existem teses de como os evangelhos foram escritos, não é? O pessoal foi aprofundando as estruturas dos evangelhos. Então eles perceberam o seguinte, exatamente nesse negócio aqui da sinopse, que o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, tá? Esses 3 primeiros evangelhos aqui, eles têm uma estrutura muito parecida, segue quase o mesmo esquema, enquanto o evangelho de João é um esquema completamente diferente. Por exemplo, aquele prólogo do evangelho de São João, nós não temos outro evangelho. Apesar também que nos estudos que o Padre Caetano faz sobre o evangelho de São João, ele apresenta as dependências do evangelho de São João com o evangelho de São Marcos, e vai dizer que o prólogo do evangelho de São João tem a ver com o evangelho de São Marcos. Mas a estrutura do evangelho de São João é completamente diferente da estrutura dos outros evangelhos. Bodas de Caná, o encontro de Nicodemos, mulher adulta. Com várias histórias que nós temos,
o bom pastor, a videira verdadeira, é só desse evangelho. Nós não temos isto nos outros. E essas estruturas desses 3 evangelhos são muito próximas. O pessoal foi estudando e considerou que o evangelho de Marcos tinha sido o primeiro evangelho escrito, tá? Que provavelmente, porque o evangelho de Marcos, como a gente também já viu no começo do ano, ele é basicamente a missão do Senhor, sem os discursos. São poucos os discursos que nós temos no Mestre. No evangelho de Marcos nós temos mais: nós saímos de uma cidade, indo para outra cidade. É a missão do Senhor. Já nos evangelhos de Mateus e Lucas, nós temos vários discursos que não estão no evangelho de Marcos, mas que têm a mesma estrutura. Então o pessoal entendeu que o evangelho de Mateus foi tirado do evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas foi tirado do evangelho de Marcos. Mateus, quando foi escrever o seu evangelho, se baseou na estrutura do evangelho de Marcos e depois acrescentou os discursos, as parábolas, as pregações do Senhor. A mesma coisa que teria acontecido com o evangelho de Lucas. Lucas se baseou no evangelho de Marcos. Mas como é que é mesmo? Isso eu estou falando da tradução da Bíblia de Jerusalém dos evangelhos. Mas como é que foi mesmo essa influência de Mateus, Marcos e Lucas? A coisa parece que não é muito simples. Provavelmente Marcos passou por uma primeira redação, passou por uma segunda redação, passou por uma terceira redação. A mesma coisa de Mateus e dos evangelhos de Lucas passaram por primeira, por segunda, por redação posterior. E esses textos aqui, eles foram se provavelmente influenciando um ao outro. Sendo que a raiz básica de influência e estrutura foi o evangelho de Marcos. Então o evangelho de Marcos é considerado, pelos historiadores, o texto mais antigo que nós temos. Então, quando tem a mesma estrutura do evangelho, certo? E Mateus e Lucas dependeram deles, a gente pode, ao abrir esses 3 evangelhos, ver coisas muito parecidas uma com a outra. Então, o texto da Bíblia de Jerusalém, quando vai falar da introdução dos evangelhos, vai dizer que os evangelhos têm 2 fontes. Uma que é a fonte Marcos, outra que é a fonte Quelle, do alemão. Uma fonte que fonte é essa Quelle? É a fonte dos discursos, as fontes das pregações do Senhor. Mateus e Lucas provavelmente foram pegar no evangelho de Marcos essa fonte da estrutura da missão e foram pegar em uma outra fonte os discursos do Senhor. Por que a gente diz Quelle? Isso é um batismo de uma palavra alemã dentro da teologia. Quando a gente vai estudar teologia, nós temos várias palavras que vêm do alemão. Por quê? Porque os alemães colocam muitas vezes à frente da pesquisa e pelas expressões que eles colocam, vai se batizando as indicações da teologia. Então, o texto fala que nós temos os evangelhos 2 fontes. Uma fonte uma fonte Marcos. A Bíblia de Jerusalém acrescenta mais, mas Lucas tem discursos que não tem Mateus. Então, provavelmente, Lucas não teve essa só fonte que Mateus encontrou. Provavelmente, Lucas teve ainda uma outra fonte, que vai chamar fonte sus, que vem do francês também, fonte, que vai ser uma outra fonte, que vai pegar outros discursos que só tem em Lucas. Porque se nós formos pegar o Evangelho de Lucas, nós temos textos, parábolas, que só temos naquele Evangelho. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? A parábola da dracma perdida, a história de Zaqueu, a história do rico e do pobre Lázaro, do filho pródigo. Então, essas histórias, esses discursos que nós temos só em Lucas, provavelmente se pegar uma outra fonte de discurso. Então, o texto da Bíblia de Jerusalém fala que os textos do Evangelho tiveram 2 fontes prováveis: Marcos e a fonte Q. Mas de onde é que vem essa história de Marcos, dessa fonte Marcos e dessa fonte Q? Vem de um desenvolvimento dos estudos científicos dos Evangelhos da Palavra de Deus, que foram se desenvolvendo e foram criando
diversos problemas. Um desses problemas que a gente vai querer ver hoje é o problema da tese do Jesus histórico. O que é essa tese do Jesus histórico? Para a gente poder entrar nesse negócio. A tese do Jesus histórico é o seguinte: Jesus Cristo, ele nasceu e morreu e ressuscitou. Esse Jesus que viveu aqui na Palestina até o momento da sua morte é o Jesus histórico. Isso é uma forma que os estudiosos têm para complicar as coisas, né? É uma forma que o pessoal tem para abordar o tema. Esse Jesus, quando ele nasce até sua morte, é chamado de Jesus histórico. O Jesus depois da morte para a ressurreição seguinte é o Cristo da fé. O que seria esse Cristo da fé? Esse Cristo da fé é a compreensão que a comunidade tem de Jesus, esse personagem. O que é esse Jesus histórico? Não é a interpretação que a comunidade tem desse personagem, é o que de fato ele foi. Então, a turma, ela tenta sair dessa interpretação que a igreja, ou a comunidade, ou os seguidores fizeram do Senhor, para poder saber quem foi de fato essa figura. E nós vamos ver aqui da onde é que emerge esse tema do Jesus histórico. Outra coisa que nós vamos precisar para a gente fazer esse raciocínio. Nós, dentro dos estudos, nós dizemos que nós temos 3 níveis de estudo da fé. Nós temos o estudo querigmático, o querigma, que é do primeiro anúncio e da evangelização. É esse anúncio da palavra de Deus que nós anunciamos a pessoa de Jesus Cristo para uma experiência de fé e para a conversão, para a entrada na comunidade. É o momento do encontro pessoal, certo? Nós temos um outro nível de formação e de ensino, que é a catequese. O querigma, ele não é basicamente feito para as pessoas que estão aqui na comunidade. Por exemplo, nós podemos pegar o grupo aqui. O grupo que está aqui, normalmente se supõe que já recebeu o anúncio da fé, optam por Nosso Senhor, por essa opção estar aqui. Então nós estamos aqui num outro nível de formação. Esse outro nível de formação é a catequese. Tá? Mas a catequese é um nível de formação para a vivência da comunidade. Ela implica, a catequese, que você já tenha recebido o querigma, já tenha feito a aceitação do Senhor. Inclusive é um tema que a renovação carismática fala muito, que nós temos pessoas batizadas, mas que não foram evangelizadas. E a gente acaba na catequese fazendo o anúncio para a pessoa aceitar a fé e também viver na comunidade. Ou então dentro da igreja, a gente vive muito esse negócio. A gente antes da missa, a gente tem que fazer o anúncio para a experiência do Senhor, mas às vezes está um pouco inapropriado, porque já se supõe, se deveria se supor, que quem está realmente na Assembleia eram pessoas que já teriam feito a experiência com Deus, a sua experiência pessoal. Então nós temos 3 níveis de formação. Um que é o querigma, outro que é a catequese, e uma outra formação que é a didascália, que São Paulo fala. Essa didascália, o que nós poderíamos dizer, seria a teologia. A teologia, como era dita por São Paulo, seria um ensino para os perfeitos, para aqueles que vivem realmente na comunidade cristã, que precisam caminhar, ou que desejam aprofundar mais a fé. Então não é simplesmente um aprofundamento da fé para você conviver ou entender as estruturas da comunidade. Você quer mergulhar mais nesse mistério da fé, você deveria então passar para essa didascália ou para a teologia. Agora é claro que isso não é assim tão claro. Por exemplo, deveria ser uma pessoa que faz catequese, já tem recebido o querigma. Nós sabemos que não é assim. Como também na faculdade de teologia, que a gente participa, muitas vezes as pessoas fazem teologia, mas não têm experiência do querigma. Estão lá estudando porque podem estudar, querem ter um pouco mais de conhecimento, não é? Mas muitas vezes não têm experiência de fé. Eu me lembro muito bem de uma pessoa, bem dizer, do último ano que eu estava fazendo, a pessoa que veio me perguntar, eu dando os ensinos dos últimos anos, a pessoa me perguntava assim: padre, como é que você reza o texto? Eu perguntei assim: meu Deus do céu, não pergunta assim.
no último ano, quando se reza o texto, eu pensei, meu Deus, essa pessoa não sabe rezar o texto, e ela estava nessa confusão toda aqui, esses debates todos, como é que isso se administra na cabeça das pessoas? O certo é que deveria ter a primeira experiência. Agora, mesmo que a gente faça catequese, mesmo que a gente faça teologia, existe uma base. A base é o querigma. São Paulo fala muito bem que a gente não pode colocar outra base que não seja essa base que ele colocou com o Evangelho. E quando a gente fala então do querigma, existe algo que nos indica esse querigma. É aquilo basicamente que se repete de uma forma especial nos 4 evangelhos. É dito que o núcleo do querigma está na morte e ressurreição. É claro que os evangelhos todos, cada um, não é? Eles são querigma. Se você for falar de Jesus Cristo, a partir do evangelho de Mateus, como é apresentado ali, aquilo ali é uma forma de apresentar o mestre. Mas existem os núcleos do querigma que são fundamentais, que é o batismo, porque em todos os 4 evangelhos se repetem essa importância do batismo que o Senhor recebeu de João Batista. Nós temos a morte, todos os 4 evangelhos falam dessa morte do Senhor, e todos os 4 evangelhos falam da ressurreição. Então nós não podemos construir, como nos diz São Paulo, uma teologia que fuja do esquema do querigma. Porque se nós fizermos uma teologia que fuja do esquema do querigma, nós já estamos nos distanciando da pessoa de Nosso Senhor, da sua mensagem. Há pouco tempo mesmo nós tivemos lá na faculdade um tema falando sobre o Concílio Vaticano II. O teólogo que dava assessora da faculdade dizia exatamente isso. Nós precisamos estar ligados à pessoa do Cristo, porque se nós nos distanciarmos dele, nós vamos para outra coisa que não é mesmo mais a tradição da igreja. A gente pode dizer isso de uma forma simples, mas acontece. Isso na prática acontece, que as pessoas acabam deixando esse núcleo e vão viajar na estratosfera por aí de uma forma diferente. Bom, mas de onde é que vem esse tema do Jesus histórico? Como é que isso começou? É dito que esse tema começou com esse cara aqui chamado Reimarus, tá? Hermann Samuel Reimarus, que viveu já um bocado de tempo em relação a nós, né? Ele viveu basicamente vamos dizer, uns 100, 200 anos depois da chegada dos europeus aqui. Então ele viveu em 1694, 1768. E escreveu em 1744 um texto chamado Apologia ou Defesa dos Adoradores de Deus segundo a Razão. Para a gente falar desse rapaz, a gente precisa falar do iluminismo. A gente precisa falar da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a etapa que nós tivemos na história da humanidade, que veio, não é, com a queda da Fortaleza de Bastilha, estabeleceu uma nova situação lá na França. Mas não foi só uma queda do poder absoluto dos reis, foi uma tentativa de uma construção de uma sociedade diferente, através dos ideais de fraternidade, fraternité, igualité, liberté. Esses ideais, eles eram ideais que eram uma manifestação da valorização da razão do ser humano em relação à vida. Essa valorização da razão, ela colocava um pouco de escanteio à fé, porque a fé era um tipo de conhecimento que não valorizava muito a razão. Foi um tempo que se emergiu, então, uma supervalorização da ciência, para se colocar no lugar de coisas que a igreja ou a religião queria resolver, não conseguia resolver. A ciência, então, iria dar uma resposta. Então, nós temos com a emergência da modernidade um movimento chamado de iluminismo, que é o século das luzes. Que século das luzes que luzes são essas? São as luzes vindas da razão. A razão, a ciência do ser humano, que o ser humano tem a capacidade de desenvolver, vai estabelecer um novo patamar de vida para a humanidade. Então, quando ele fala apologia ou defesa dos adoradores de Deus segundo a razão, não é segundo a fé. Ele vai querer compreender, a partir de uma perspectiva iluminista, essa mensagem do Evangelho. Mas, para a gente entender um pouco mais isso aí, o Reimarus, influenciado por esse tipo de filosofia, que é do iluminismo,
ele era um deísta, certo? O que é um deísta? Um deísta é uma pessoa que acredita que acha que Deus existe, mas é muito parecido com aquilo que eu falei para vocês no primeiro encontro sobre Aristóteles. O que é que eu disse como era o Deus de Aristóteles, o filósofo grego? Deus criou o mundo, mas não está interessado na história do mundo. Ele está de costas para o mundo. Nós estamos fazendo aqui uma verdadeira confusão das nossas histórias aqui, mas Deus está lá em outra dimensão, nós estamos aqui nessa nossa dimensão, mas o Deus de Aristóteles não interfere na história. Eu disse para vocês no primeiro encontro que a intuição da teologia da libertação estava correta, certíssima, quando se pensou o Deus do Êxodo, segundo o Deus do Êxodo, que esse Deus escutou o clamor do povo e passou a interferir na história. Mas esse Deus dos deístas não é o Deus do Êxodo. Não é o Deus como é apresentado no Êxodo. É um Deus muito à semelhança dos Aristóteles. É um Deus que está lá e não interfere na história. Se é um Deus que não interfere na história, não tem nada a ver esse papo de milagre. Esse papo de milagre, esse papo de cura, esse papo de intervenção divina, isso não existe. Porque Deus está lá do outro lado e nós estamos em outra dimensão e vamos vivendo a vida dessa maneira. Então, quando nós temos o rei Magos dentro dessa perspectiva deísta, quando vai falar sobre Jesus Cristo, nós já devemos ficar com as antenas ligadas. Porque a partir dessa intuição de rei Magos, muita coisa depois vai se desenvolver. Mas o rei Magos escreveu um texto dizendo o seguinte, sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o que aconteceu não é o que está dito nos Evangelhos. Jesus Cristo tinha uma expectativa política. E ele foi frustrado na sua expectativa. Ele, de fato, ele morreu. Mas essa história de ressurreição foi uma coisa que os seus discípulos inventaram para poder justificar o seu personagem e o seu mestre. Mas não tem nada a ver essa história da ressurreição. De fato, o Senhor faliu na missão política dele, morreu porque acabou-se. Então, essa tese do rei Magos, se nós formos ver, já está incluída dentro dos Evangelhos. Porque se a gente for olhar para os Evangelhos, por que existem os soldados, 2 soldados no túmulo do Senhor? Porque o Sinédrio foi atrás de Pilatos, foi dizer que era importante botar soldado lá, porque se tirassem o corpo do Cristo do túmulo, se roubassem o corpo do Cristo do túmulo, ia se difundir a ideia que ele tinha ressuscitado, então a coisa ia ficar pior do que estava antes. Então essa tese do rei Magos já estava incluída dentro do Evangelho e não foi a resposta que nós recebemos da comunidade cristã. Mas o rei Magos ele não teve coragem de publicar essa sua apologia de Deus segundo a razão. Depois, uma pessoa chamada Gotthold Ephraim Lessing, que nós vamos ver, é um pouco depois dele, mas quase, né, com pouca diferença de ano, ele vai lançar essa obra em fragmentos, aos poucos. Porque esse mesmo aqui não teve coragem de lançar o que ele escreveu. Então, o Lessing vai lançar fragmentos do texto do rei Magos, da apologia de Deus segundo a razão, e o último fragmento que ele vai lançar é em 1778. Em 1778, ele vai lançar o último fragmento que é intitulado As Intenções de Jesus e seus Discípulos, que vai nessa linha que o rei Magos estava colocando. É simplesmente um novo título para a apologia de Deus segundo a razão. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, para nós Senhor Jesus Cristo, para